Beleza? Bom, então vamos lá, né? Básico, Bitcoin, perspectivas, o que o gráfico conta pra gente, né? É sempre importante aí nas criptos, né? É unanimidade aí, a grande maioria opera mesmo gráficos, né? E você tem sempre que se perguntar, né? Olhar para o gráfico e basicamente entender, né? Extrair dele o que ele está te contando. E do Bitcoin, pessoal, não é diferente de nenhum outro papel que você operar, tá? Não é diferente da bolsa, não é diferente se você operar lá fora, operar Forex, operar S&P, né? Operar petróleo, tá? Então, assim, é muito importante que você entenda, que você saiba, né? Que funciona muito bem a análise técnica, tá? E precisa saber operar. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar para vocês, né? Inclusive esse alvo aqui de 67, né? 360, que vai até 68 ali mais ou menos, é um alvo que a gente falou, inclusive, no último programa que nós fizemos lá na Alpha Crypto, tá? Que nós acreditávamos ser um possível ponto de resistência novamente, tá? A gente tinha um topo aí histórico aí na região dos 67 mil, né? Que veio a ser testado de novo, formou topo em 69 mil agora e voltou para corrigir. Tá, a primeira pergunta, por que nós acreditávamos que essa região seria um topo? E aí, quando eu digo topo, pessoal, é simplesmente o fato de que ele marcaria um topo e faria uma correção, tá? Não é tipo, puta, fez topo, agora derrete, acabou. Não, tá? Bitcoin Então, morreu. exato, exatamente, né? Essa correção, inclusive, ela é necessária, ela é saudável, tá? Então, assim, qual a principal ferramenta que nós utilizamos nesse caso, né? Utilizamos a ferramenta de Fibonacci, tá? Aqui no Vector, do lado esquerdo, você vai ver aqui, ó, preço Fibonacci. Você pode utilizar também a projeção de Fibonacci. O que importa é você saber traçar, identificar o movimento, né? Sempre que você olhar para um gráfico igual o Bitcoin, que você vê uma perna de alta longa, por exemplo, 60% aí, né, do fim de setembro até dia 20 de outubro, tá? Uma pernada de alta, você pode olhar para trás, tá, do gráfico e identificar um pivô, certo? O mercado, pessoal, ele sempre vai se movimentar em ondas. O mercado financeiro como um todo, tá? Então, nesse caso, como é para cima, tá? Lembrando que se aplica para baixo também. O preço expande, tá? Ele retrai, ou seja, ele respira, ele faz força para subir, respira, recupera energia, volta a subir de novo. Isso é o quê? Uma tendência de alta, né? Quando nós temos, inclusive, graficamente falando, fundos mais altos, né, do que os anteriores e topos mais altos do que os anteriores. Então, aqui é basicamente uma projeção de Fibonacci, tá? Isso não tem mágica, tá? Esse fio aqui, ele foi traçado muito antes de chegar nesses alvos aqui, tá? Depois eu vou mostrar outros para vocês, mas nós traçamos basicamente o pivôzinho que inicia lá em julho, ó, na região de 29 mil, né? 29.140, tá? E um topinho aqui em 52.770. O primeiro objetivo, tá? Lembrando que esse time frame, que esse gráfico é o diário, né? O primeiro objetivo era 67.360. Mas passou um pouco, normal, tá? Não é cravadinho necessariamente, não. Beleza? Então era 67.360. E o próximo objetivo, caso o Bitcoin consiga trabalhar acima de 67.360, é lá na região de 76, tá? 76.400. Bom, então, sempre que você identificar um pivô, faça essa análise. Pega o Fibonacci, traça 0 no fundo, tá? 100 na cabeça do pivô ou no ponto de referência, tá? É sempre esse desenho, tá, pessoal? Quem tiver dificuldade para identificar, faz esse desenho, tá? Então, fundinho mais alto, ele acaba de marcar e começa a subir, ó. Aqui ele confirma o pivô. Esse candle confirma o pivô. Beleza? Por quê? Porque é o candle que rompeu o topo anterior. E esse alvo aqui, pessoal, é de 161,8. Inclusive, eu vou colocar os níveis de Fibonacci aqui para vocês. Para quem não sabe, também na plataforma do Vector aí, tá? Da Vector, é só você clicar 2 vezes em cima, vem em níveis, tá? E você coloca aqui, ó, mostrar níveis de Fibonacci. Beleza? De padrão, ele vem assim, pessoal. Ele vem só de 0 a 100, padrão, tá? Aí lá nas configurações, eu já deixo pré-configurado 161.8, 200 e o 261.8.
beleza? Que são os 3 alvos, tá? Então, o primeiro objetivo, 161,8. Segurou ali, vem fazendo um pullback, pode corrigir mais também, não tem problema, tá? Falo para vocês que o Bitcoin tem espaço para corrigir novamente até 57, tá? Que tá tudo certo, né, Vasco? Não, tá tudo bem, gente. Tá tudo certo. Na verdade, é muito bom isso, tá? Não é comum. O Bitcoin não é uma shitcoin, pessoal, tá? Vocês estão acostumados, às vezes, a ver Shiba, a ver outros papéis que às vezes sobem, 1000% em sei lá quanto tempo, em linha reta, aquela coisa louca. Não, pessoal, o Bitcoin é um papel estável, tá? É o benchmark de cripto. Então, ele é um papel que ele vai subir, ele sobe forte, obviamente, né? Tem uma volatilidade maior do que muitos outros ativos aí fora do mundo cripto, tá? Só que ele é um papel que ele vai subir gradualmente, tá? E isso é excelente, isso traz uma segurança, inclusive, para a gente que está comprado em Bitcoin, tá? Então, primeiro ponto é esse. Tá, Vasco, o que mais te leva a crer, que te leva a identificar, né, que possivelmente nós iríamos entrar em correção? Se a gente voltar lá 4 dias atrás, foi quando o Bitcoin atingiu 67.700, beleza? Nós temos indicadores aqui no Vector que são os mesmos indicadores clássicos de análise técnica, pessoal, e que funciona muito bem. Eu vou provar para vocês como funciona bem aqui dentro de cripto. O primeiro é o IFR 14, tá? Então, você vai clicar com o botão direito no seu gráfico, inserir indicador, né? Vai digitar aqui IFR, é esse aqui, ó, IFR RSI, e vai adicionar no seu gráfico, beleza? Quais as configurações que eu utilizo, pessoal, do IFR 14? Período 14, por isso nós chamamos ele de IFR 14, e o tipo dele é clássico, tá? Temos o simples e temos o clássico, nós vamos utilizar o clássico. Beleza. O que o IFR tem que fazer basicamente, pessoal? Ele tem que acompanhar o preço. Vasco, como assim? Se o preço fizer fundos mais altos, essa linha aqui tem que fazer fundos mais altos. Se ele faz topos mais altos, essa linha também tem que fazer topos mais altos. E o primeiro indicativo de que nós poderíamos ter correção, olha só, dá uma olhada aqui. No dia 9/11, nós estávamos no primeiro objetivo do pivô, que eu já expliquei para vocês, que é o de FIBO aqui. E nós tínhamos um IFR que estava como, pessoal? Ele tinha que estar no mínimo da mesma altura. Ó, o IFR desse topo aqui é justamente esse aqui, ó. Tá? Então, vocês podem ver que ele estava em 78,3. Então, se o Bitcoin está na mesma região de preço, né, que era ali a região de 67 mil, 68 mil, né, e antes o IFR estava aqui em 78, o IFR nesse momento aqui, no dia 9/11, deveria também estar no mínimo na mesma altura, se não mais alto, tá? Mas na mesma altura ainda seria aceitável. O que aconteceu? O preço estava já batendo topo histórico e o IFR já estava o quê, pessoal? Querendo entrar num estado de vendinha. Por que vendinha, Vasco? Porque nós traçamos linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa também no IFR, tá? Então, dá uma olhada nesse topo, ó, tá? Topos mais baixos, tá? Então, tem que ficar atento a isso. Isso apresenta uma divergência. Quer dizer que é absolutamente certeza que vai cair? Não. O que quem manda é o gráfico, tá, pessoal? Isso aqui é um indicativo de perda de força. E aí, vamos pegar o OBV, que vocês adicionam também da mesma forma. Botão direito, inserir indicador, tá? E pode digitar lá OBV. É um dos que eu mais gosto, tá? Porque o OBV, ele demora mais para apresentar divergência do que o próprio IFR, mas quando ele apresenta, ele é mais conciso, ele é mais preciso, tá? Quando tem nos dois, pode ligar o alerta, beleza? E olha só, mesma situação, né? Bitcoin na região de 66 mil, quase 67 aí, né? O topo do OBV aqui estava ali na região de 4.139, né? E aqui, no dia 9, novamente, né? Dia 9/11, ele já estava com topos mais baixos, mesmo o preço fazendo topos iguais ou até mesmo mais altos. Veio a divergência, já estava ativa no dia 9. O que aconteceu? Bitcoin começou a corrigir, vem corrigindo aí, já chegou a bater 8% de correção.
Não é nada, né, gente? Mas é algo para você ficar de olho.